quando eu leio a Bíblia, todo dia eu encontro algo errado. Calma, muita calma nessa hora. Vamos analisar agora esse vídeo com muita calma, vendo o contexto que ele empregou essa frase, para depois você julgar se ele está certo ou errado. Então preste muita atenção nesse vídeo, olha só. Nessas questões modernas, hoje a gente vê também, além da chegada do devocional, a gente tem agora a chegada do ChatGPT. Ah, meu Deus. Lá vem. Tá só me cutucando. Que o ChatGPT, cara, hoje em dia, ele de fato está em tudo, É uma ferramenta realmente útil para certos aspectos, mas nós como cristãos, como devemos aceitar e entender e colocar limites a essa tecnologia na igreja? Falando das pessoas da igreja que utilizam a ferramenta. Amigo, tem muita gente fazendo vista grossa ao ChatGPT. Tem muita gente que às vezes usa o ChatGPT e se você usá-lo para nível de pesquisa, como você usa um Google ou qualquer Sim. outra ferramenta, ok, é normal, é o certo, você pode usar e deve usar. Agora, o problema é que tem pouca gente falando, e eu tô me levantando como um profeta de Deus para denunciar, são pregadores preguiçosos que não querem mais desenvolver vida com Deus, que não querem mais buscar do Espírito Santo uma pregação. A pessoa pega o telefone, amigo, e fala, eu quero uma pregação sobre provisão, segundo a história de Abraão, em 3 pontos, e solta. E a inteligência artificial vem e manda um baita de um esboço. Aí a pessoa sobe no púlpito e prega uma pregação artificial, mecanizada, plástica, sem um pingo de unção e não sabe por quê. Mas sabe o que é? É porque foi uma inteligência artificial que inspirou e não o Espírito Santo. Então, muito cuidado para você, pregador, para você, pastor, para você, líder que está assistindo essa entrevista, não ficar trocando o Espírito Santo por uma inteligência artificial, por um ChatGPT. Porque é o seu momento de busca a Deus, de receber direto do Espírito Santo uma pregação para entregar para a igreja que torna a sua vida com Deus tão preciosa. Tem pregador, e isso não começou de hoje não, tem pregador, amigo, que só lê a Bíblia para fazer pregação. E Bíblia não é para você usar só para fazer sermão. Bíblia é alimento diário. Bíblia não é bolo para ocasiões especiais. Bíblia é pão para você comer todos os dias. Tem gente que só abre a Bíblia quando é num aniversário, só abre a Bíblia quando vai preparar uma pregação para ministrar. E não, a Bíblia você lê todos os dias para ser confrontado, para ser alinhado, para ser transformado. Eu, Samuel, todo dia eu leio a Bíblia. E quando eu leio a Bíblia, todo dia eu encontro algo errado. Nunca na Bíblia, sempre em mim. Uau. Então, é a leitura da palavra de Deus que nos alinha, que nos confronta, que nos ensina o caráter de Deus, o plano, os propósitos de Deus. E, infelizmente, o diabo, de forma sutil, está usando essas inteligências artificiais para poder roubar-nos da presença de Deus. Então, todo cuidado é pouco com ChatGPT, com devocional ou com qualquer coisa que alimente a sua preguiça, alimente a sua vida espiritual plastificada e roube você da presença de Deus. Agora, amigo, você falou algo aí que eu fiquei aqui pensativo, né? O quão sério é isso? A gente tá falando, por exemplo, de um pregador que ele tem ali a função justamente de levar o pão da vida, de levar a palavra. E nós sabemos, por exemplo, os alimentos que você come, aquilo que você consome, isso vai influenciar direto no seu corpo, na sua saúde. O quanto isso é importante também no contexto cristão, justamente das pessoas elas selecionarem mais o que e quem elas ouvem, ao ponto de identificar o que é realmente comida fresca e pão do céu, do que é comida de micro-ondas, comida de preparo rápido. Como identificar? Essa é uma das perguntas que estava na minha mente, né? Como identificar? Amigo, uma das coisas que eu mais utilizo como critério quando eu ouço um pregador é se ele prega a palavra como no teórico, se conhece Bíblia, se tudo fundamenta na palavra e se a pessoa também conta testemunhos da vida dela. Eu sei que isso é até um pouco polêmico, porque tem muitas pessoas que às vezes vivem criticando e eu fico indignado quando eu vejo esses pregadores indignando pessoas que fazem a aplicação da palavra, que contam testemunhos da sua vida. Tem gente que hoje em dia fala, o fulano fala mais da vida dele do que da palavra de Deus. E eu concordo que é errado, você apenas testemunhar. Só que o testemunho é a palavra vivida. A palavra vivida. É quando a pessoa pega aquilo que ela está pregando e ela se expõe. Eu acho assim que uma das coisas que faz com que muitas pessoas se identifiquem com o meu tipo de pregação é que eu sou um pregador muito doido. Você está vendo aqui por esse podcast. Eu sou uma metralhadora giratória
de modo que eu não penso muito no que eu falo. Eu falo aquilo que vem no meu coração Isso e aquilo que eu vivo. Você tem que pregar o que você vive e você tem que viver aquilo que você prega. Às vezes tem pregadores que sobem no púlpito com aquela eloquência, aquela retórica impecável, aquele formato assim de aparência, aquele terno intocável, e a pessoa nem gosta de ouvir a pessoa pregar. Por quê? Porque fala, gente, é impossível chegar no nível dessa pessoa. Olha, essa pessoa não tem pecado, não erra, é um santo. Quem vê assim pensa que a pessoa não tem pecado nenhum. A gente se identifica com pessoas que pregam vida na vida, olho no olho, que falam, olha, eu tô pregando sobre orgulho porque eu luto contra orgulho também. Eu também tenho orgulho dentro de mim. Porque, meu amigo, se você não tem fraqueza nenhuma, você tá fazendo o que sentado aqui, quarta pessoa da Trindade? Você tá fazendo o que aqui na terra ainda que Deus não te arrebatou? Se você tá sentado aqui nessa terra, se você ainda tá aqui, Deus não te levou, é porque você ainda tem pecados com o qual você luta, e quanto mais você compartilhar de forma sábia, clara, com sabedoria, mais você vai encorajar as pessoas a serem transformadas através do seu testemunho. Afinal, Jesus nada mais era do que Deus descendo ao nível do homem para levar o homem ao nível de Deus, ao nível da santidade de Deus. Jesus veio para cá, ele se abrigou na carne humana para poder dizer, é possível. Eu passei 33 anos aqui nessa terra, eu fui tentado igual vocês foram e eu venci as tentações. Então, nós pregadores, nós cristãos, a gente precisa disso. Porque tem gente que se converte, amigo, numa segunda-feira, quarta-feira já não fala mais com ninguém. Quarta-feira já é um santarrão que arrota a santidade e que coloca todo mundo pro inferno. Meu Deus, por isso que é bom a gente olhar o contexto de todo, assistir o vídeo completo. Eu sei que vocês tomaram um sustinho aí, mas você entendeu, né? Que nós devemos ser submissos ao Espírito Santo, que nós devemos entregar o nosso momento todos os dias, porque a palavra de Deus ela é alimento para nós e nós não devemos deixar ela de lado e substituir por uma IA. Pelo amor de Deus, quem te criou foi o Pai Altíssimo, quem te criou foi Deus, não foi IA. E Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário e voltou para o céu, está sentado à direita do trono de Deus, para que o Consolador viesse e habitasse dentro de você. E você vai fazer uma pregação e vai perguntar para IA, pelo amor de Deus, né, meu irmão? Pergunte ao Espírito Santo, ele está dentro de você. Nossa, eu fico imaginando o quão triste deve ser pro Espírito Santo ver a pessoa, tipo, pô, eu tô aqui. Muitos podem falar, essa pessoa talvez não tenha nem o Espírito Santo. Pode ser isso, tá? Pode ser um falso profeta. Não tem nem o Espírito Santo dentro de si, mas aquelas pessoas que têm o Espírito Santo dentro de si, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, né? Não vai recorrer ao ChatGPT, vai recorrer ao Espírito Santo, vai recorrer a um jejum, vai recorrer a uma oração, porque nós devemos ser submissos ao Espírito Santo. E depois vem a questão da pergunta de identificar, né? A gente tem que ficar atento o tempo todo, ainda mais nessa era de tecnologia, ainda mais nessa era de falsos profetas aí que estão caindo por terra, em nome de Jesus, graças a Deus. Mas nós devemos estar atentos, nós devemos estar fixos. E lendo a palavra, a gente, né, consegue se manter de pé. Se a gente cair, a gente com intimidade com o Espírito Santo, a gente sabe para onde que a gente vai correr. A gente sabe que onde a gente vai se redimir. A gente tem ciência de tudo isso. Então que você possa ser uma pessoa submissa ao Espírito Santo, que você tenha relacionamento com Ele todos os dias. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia não é só quando você vai fazer pregação. Escute o que o pastor Samuel Wagner falou. Ler a Bíblia é você dedicá-la todos os dias, é você ter relacionamento. E se você gostou desse corte e você quer assistir o podcast completo lá no Youngcast, o link vai estar aqui na descrição, vou deixar o link na descrição para você. Se você já foi abençoado com essa mensagem que foi postada aqui, imagine lá no Youngcast, que tá um podcast completo, poderoso, powerful. Para você que não sabe o que é powerful, é poderoso em inglês, falar igual o pastor Samuel Wagner fala aqui. E se esse vídeo te abençoou, deixe aqui a sua curtida, se inscreva no canal, claro, não esquecendo de ativar o sininho para toda vez que eu publicar um conteúdo aqui,
você ser notificado. Deixe aqui o seu comentário, principalmente se você tiver um testemunho para contar. O seu testemunho ele é muito importante porque ele pode edificar a minha vida e edificar a vida das pessoas que vão entrar aqui. E compartilhe para um amigo, porque eu acredito que essa mensagem também vai edificar a vida dele. Então, te espero no próximo vídeo nesse mesmo canal. Que Deus te abençoe!